Nesta noite convido você para uma incrível história. Isto vai deixá-lo absolutamente perplexo. Baseado em documentação histórica e relatos das Escrituras, o rei Nabucodonosor II não estava meramente governando um império. Ele estava comandando o império que serviria como referência para cada reino que viesse depois. Estamos falando de um soberano que conquistou mais territórios do que Alexandre, o Grande, construiu maravilhas arquitetônicas que pareciam desafiar as leis da física, e então mergulhou em uma loucura tão profunda que viveu como uma besta selvagem por 7 anos completos. Uma figura se move de 4 patas através das altas gramíneas. Seu cabelo cai em mechas retorcidas e emaranhadas, selvagem além do reconhecimento. Sujeira cobre seu corpo. Suas unhas se alongaram em formações semelhantes a garras. Ele consome grama da maneira que o gado faz, arrancando-a do solo com a boca. Este ser foi anteriormente o monarca mais dominante em existência. Governantes tremiam de medo ao som de seu título. Forças militares moviam-se ao seu menor desejo. Centros urbanos desmoronavam sob sua força. Metais preciosos derramavam-se em seus cofres como água corrente. O domínio mais poderoso que o planeta havia testemunhado respondia à sua autoridade. Agora, ele se alimenta em campos abertos como o gado. Sua identidade era Nabucodonosor. Ele governou a Babilônia durante seu zênite. Ele criou maravilhas que deixaram o mundo sem palavras. Ele subjugou territórios e tomou suas riquezas. Ele experimentou visões que desestabilizaram reinos inteiros. Ele controlou o destino de incontáveis almas. Contudo, aqui ele permanece despedaçado e insano. Sua consciência fragmentada como folhagem soprada pelo vento. A coroa real jaz abandonada. O assento do poder permanece vago. O domínio aguarda em antecipação suspensa. O que poderia ter causado esta transformação? Como um monarca que se declara divino, termina seus dias consumindo vegetação ao lado de animais. Que poder poderia derrubar tal autoridade? Que arrogância poderia justificar tal penalidade? A narrativa abre com magnificência. Muros de ouro ascendendo aos céus, jardins suspensos flutuando como nuvens celestiais, portões adornados em azulejos azuis que capturavam os primeiros raios da aurora. Uma metrópole que parecia abençoada por forças celestiais. Mas magnificência exige seu custo. Autoridade requer seu tributo e, ocasionalmente, a dívida chega em formas que ninguém antecipa. Os soberanos mais poderosos frequentemente experimentam as quedas mais difíceis. Os domínios mais fortes dissolvem-se como areia do deserto. Os espíritos mais orgulhosos despedaçam-se contra forças invisíveis e incompreensíveis. Esta se torna aquela crônica, uma narrativa de elevação e colapso, de autoridade e insanidade, de visões e seu preço devastador. Ela começa na poeira de uma consciência fraturada e rastreia para trás, através do tempo, para revelar como domínios são construídos e como eles se incineram. Nabucodonosor acreditava que podia alcançar os corpos celestiais. Em vez disso, ele descobriu o que significava compartilhar refeições com bestas selvagens. A passagem entre estes 2 estados transformou o mundo permanentemente. Observe como a cena se dissolve. Contemple a figura selvagem erguendo seu rosto em direção aos céus, olhos desprovidos de consciência. Em breve, você compreenderá como ele chegou a este estado. Em breve, você descobrirá o custo de considerar-se equivalente aos seres divinos. A crônica do soberano mais poderoso da Babilônia começa não com sua chegada ao mundo, mas com sua queda. Tudo flui em reverso a partir deste instante de completa degradação. De metal precioso a grama de pradaria, de assento real à terra, de soberano à criatura. Isto revela como domínios genuinamente concluem, não através de gritos de guerra ou fortificações desmoronando, mas através de um indivíduo devastado redescobrindo sua própria humanidade.
A Babilônia emergiu onde duas poderosas vias fluviais convergiam. O Tigre e o Eufrates transportavam vitalidade através de territórios áridos, fazendo a vegetação florescer em locais que deveriam ter permanecido estéreis. Aqui, entre estes canais fluentes, surgiu a metrópole mais espetacular que o mundo clássico havia testemunhado. Fortificações se estendiam mais altas que picos, suficientemente massivas para que veículos puxados por cavalos pudessem correr ao longo de seus cumes. Azulejos azuis adornavam portões que se separavam como portais para o paraíso. Jardins suspensos caíam em níveis escalonados, verdejantes e abundantes, nutridos por águas que pareciam desafiar a gravidade através de encantamento. Estruturas alcançavam a atmosfera, cada nível pintado em pigmentos que se inflamavam ao anoitecer. Isto excedia mero desenvolvimento urbano. Isto constituía uma declaração inscrita em alvenaria e metal precioso. Proclamava que a habilidade mortal poderia construir maravilhas para igualar as criações divinas. Monarcas governaram aqui que aspiravam a alcançar a imortalidade. Eles gravaram suas identidades em barreiras que sobreviveriam seus restos mortais. Eles acumularam riqueza de cada território do mundo reconhecido. Eles dirigiram forças militares que varreram o terreno como tempestades. Mas tal autoridade chega com escuridão. Quando mortais ascendem muito alto, algo observa das alturas. Quando reinos crescem excessivamente orgulhosos, poderes se reúnem para restaurar sua posição. O supremo entre estes monarcas foi Nabucodonosor. Sua identidade ressoou através de corredores governamentais e espaços sagrados. Jovens dominaram falá-la com admiração. Adversários a pronunciaram com pavor. Sua governança significou o momento em que a Babilônia genuinamente tocou o céu. Contudo, mesmo enquanto ele construía mais alto, forças mais sinistras moviam-se por baixo. Visões atormentavam seu descanso. Profecias revelavam futuros além de sua compreensão. Um oráculo hebreu atravessava seus salões, pronunciando palavras que penetravam o luxo real como vento frio. Isto se torna a crônica de como esplendor e condenação moveram-se como parceiros. Como as maiores vitórias de um soberano plantaram as fundações de sua queda mais peculiar. Como um domínio que aparentava ser eterno, compreendeu o fardo do foco divino. A Babilônia queimava brilhantemente naqueles tempos. Sua iluminação estendia-se através dos territórios reconhecidos, atraindo comerciantes, guerreiros e visionários de regiões remotas. Metal precioso fluía abundantemente. Compreensão acumulava-se em arquivos que competiam com corpos celestiais em quantidade. Expressão criativa prosperava em manifestações nunca anteriormente concebidas. Mas radiância gera obscuridade profunda. Quanto maior a chama, mais profunda sua potencial descida, e algo observava de além da iluminação, paciente e onisciente, aguardando o instante perfeito para lembrar até mesmo soberanos que eles permanecem meramente humanos. As chamas de magnificência da Babilônia consumiriam por muitas décadas, mas elas igualmente devorariam o indivíduo que as alimentou mais alto. Esta se torna aquela crônica, o relato de um soberano que construiu maravilhas e rendeu sua sanidade, que conquistou o planeta e perdeu sua própria humanidade, que se estendeu em direção ao paraíso e descobriu-se consumindo grama com criaturas. Adentro agora, naquela metrópole dourada, atravesse aquelas vias impossíveis, inale a atmosfera espessa com fragrância e aspiração. Encontre o soberano, que imaginou poder existir eternamente, e compreenda como até as estruturas mais altas devem finalmente colapsar. O mundo clássico estava se transformando antes de Nabucodonosor. Autoridades antigas desintegravam-se como argila seca. Reinos frescos emergiam de seus remanescentes.
O mapa territorial de domínio alterava-se quase continuamente, enquanto forças militares marchavam repetidamente através de deserto e vale fluvial. Por gerações, a Assíria havia governado com força brutal. Seus exércitos consumiam o mundo reconhecido como insetos devastadores, devorando tudo diante deles. Áreas metropolitanas que se opunham eram obliteradas. Populações que se revoltavam eram dispersas através de continentes. Monarcas que os desafiavam eram puxados em restrições através de vias assírias. Mas até o ferro corrói, até as forças militares mais poderosas crescem exaustas. Pelo 7º século antes de nossa era, fraturas apareciam na autoridade assíria. Revoltas inflamavam-se em territórios remotos. Entregas de tributo diminuíam. Administradores fiéis começavam a contemplar possibilidades traiçoeiras. Na Babilônia, um líder aspirante chamado Nabopolassar observava estas fraturas com percepção aguçada. Ele havia assistido os senhores assírios, coletado seus impostos, implementado suas regulações, mas dentro de seu núcleo, aspirações antigas despertavam. Aspirações de quando a própria Babilônia havia comandado estes territórios. A metrópole recordava seu passado magnífico. Indivíduos idosos recontavam crônicas de Hammurabi, que havia entregue códigos legais à civilização. Ministros sagrados recitavam ancestralidade, estendendo-se para trás aos tempos iniciais. As próprias fortificações pareciam murmurar sobre grandeza clássica, aguardando ressurreição. Nabopolassar começou a reunir apoiadores discretamente, inicialmente, depois com crescente audácia. Os medos em direção às regiões orientais compartilhavam seu desprezo pela governança assíria. Reinos menores forneciam assistência secreta. Até certos comandantes assírios cresceram cansados de conflitos perpétuos que entregavam compensação mínima. O instante chegou em 626 antes de nossa era comum. Nabopolassar proclamou separação do controle assírio. Ele anunciou-se soberano da Babilônia e preparou-se para conflito. O antigo domínio não renderia seu tesouro sem resistência. Derramamento de sangue fluiria como as poderosas vias fluviais antes que a confrontação concluísse. Mas Nabopolassar havia selecionado seu momento sabiamente. A Assíria confrontava adversários ao longo de cada fronteira. Suas forças militares estavam estendidas finamente, suas reservas quase esgotadas. Os guerreiros agressivos que haviam anteriormente aterrorizado a civilização agora olhavam para trás, ansiosamente, questionando quando a fortuna se reverteria contra eles. Ainda assim, o conflito se estendeu através de anos. Áreas metropolitanas trocaram de posse como peças de jogo. Forças militares marcharam e reverteram curso através de territórios devastados. Populações completas abandonaram suas residências, buscando segurança onde quer que pudessem descobri-la. Para este reino de autoridade cambiante e conflito perpétuo, um príncipe chegou. A descendência de Nabopolassar, sucessor às aspirações de magnificência restaurada. A criança que receberia o nome Nabucodonosor entrou em um domínio onde poder significava sobrevivência e vulnerabilidade significava extinção. Ele amadureceu, observando seu pai batalhar por cada extensão de território conquistado. Ele absorveu que a autoridade deve ser reivindicada, mantida com mãos violentas, protegida contra cada perigo. A juventude assimilou instruções de conflito e governança como material absorvente, bebendo líquido ao seu redor. O reino antigo pereceu em chamas e desordem. Mas daqueles remanescentes, algo fresco estava emergindo, algo que iluminaria mais brilhantemente do que qualquer coisa precedente. A fundação foi estabelecida para um domínio que assombraria a civilização com sua magnificência e a aterrorizaria com sua força. Em breve, muito em breve, aquele príncipe reivindicaria o trono, e então
a autêntica crônica começaria. O príncipe absorveu conhecimento militar antes de instrução em alfabetização. Nabopolassar assegurou que sua descendência compreendesse que a autoridade originava-se de bordas de armas. Instrutores da corte o educaram sobre manobras e planejamento. Guerreiros experientes demonstraram como segurar uma lança, como dirigir de posição montada, como gerar devoção em indivíduos que confrontam mortalidade para seu propósito. Nabucodonosor assimilou estas instruções com concentração intensa. Descendência real alternativa engajava-se com objetos de brincadeira. Ele examinava mapas territoriais de regiões adversárias. Enquanto eles absorviam o entretenimento da corte, ele cometia à memória as identidades de comandantes oponentes e suas vulnerabilidades. Sua preparação constituía prontidão para o trono que algum dia pertenceria a ele. A juventude exibiu indicações iniciais de seu caráter futuro. Rápido para a fúria quando oposto, impiedoso em buscar benefício, excepcional em perceber configurações que outros negligenciavam. Ele possuía aquela mistura incomum de capacidade mental e aspiração que ou constrói domínios ou os aniquila. Com 15 anos, ele acompanhou as forças militares de seu pai não como decoração, mas como componente funcional do aparato de conflito. Ele dominou descansar em solo rígido, consumir provisões que deixariam indivíduos menos resistentes doentes, fazer determinações quando a existência está balanceada em incerteza. A rota de expedição tornou-se sua instituição educacional autêntica. Sua autoridade autônoma inicial chegou durante um assalto contra rotas de provisão assírias. O adversário havia crescido negligente, assumindo-se protegido atrás de território aliado. Nabucodonosor demonstrou seu erro. Seu ataque foi rápido, impiedoso e absoluto. Informação do triunfo alcançou a Babilônia, precedendo sua chegada, transportada por pessoas deslocadas que o retratavam como força sobrenatural em forma mortal. Nabopolassar exibiu satisfação quando recebeu os relatos. Sua descendência estava progredindo admiravelmente, excessivamente bem, potencialmente. O soberano ocasionalmente detectava vislumbres de algo perturbador no olhar do príncipe. Um apetite que ultrapassava a aspiração típica, um distanciamento que indicava profundezas que até uma figura paterna poderia preferir não explorar. Mas estes constituíam tempos perigosos. Eles demandavam indivíduos perigosos. A agudeza do príncipe poderia cortar em múltiplas direções, mas penetraria profundamente quando direcionada contra adversários da Babilônia. Aquela era a prioridade presente. Testemunhas da corte observavam Nabucodonosor com pavor e fascinação combinados. Ele navegava através do complexo governamental como um caçador confinado, perpetuamente vigilante, perpetuamente calculando. Descendência aristocrática observava com interesse quando ele passava, mas ele escassamente os reconhecia. Sua concentração permanecia em guerra e assuntos de governança. O príncipe cercava-se com indivíduos que abraçavam sua perspectiva de magnificência babilônica restaurada, comandantes jovens que aspiravam subjugação, administradores que examinavam abordagens governamentais de domínios triunfantes, projetistas que rascunhavam planos para fortificações e estruturas que excederiam qualquer coisa construída anteriormente. Já ele estava contemplando além do conflito presente. Triunfo sobre a Assíria era meramente o início. O genuíno prêmio era o domínio que emergiria dos remanescentes assírios. Um domínio focado na Babilônia, extraindo riqueza e tributo de cada território do mundo reconhecido. Sua geração paterna batalhou para escapar governança estrangeira. A geração de Nabucodonosor batalharia para impor sua própria governança sobre todos os outros. A distinção manifestava-se em como eles confrontavam seus adversários. Nabopolassar buscou independência. Sua descendência aspirava supremacia.
A posição do príncipe estendia-se além das fronteiras da Babilônia. Comandantes adversários começaram a planejar suas abordagens em torno de sua presença provável no campo de batalha. Soberanos associados requisitavam-no especificamente quando requeriam consulta em assuntos militares. Ele permanecia jovem, mas já sua palavra transportava influência que teria impressionado veteranos experientes. Contudo, apesar de sua fama em expansão, Nabucodonosor permanecia descendência e sucessor de seu pai. Ele submetia-se à sabedoria de Nabopolassar, executava diretrizes reais sem desafio, apresentava-se como o belo príncipe que a corte antecipava observar. Mas aqueles que o compreendiam completamente ocasionalmente questionavam quais contemplações moviam-se atrás daqueles olhos analíticos. A fortaleza metropolitana clássica de Carquemis dominava a travessia onde o Eufrates curvava-se em direção aos territórios ocidentais. Quem quer que possuísse esta localização controlava as vias entre a Mesopotâmia e a costa mediterrânea. Por gerações, forças militares haviam se sacrificado pelo privilégio de posicionar seus estandartes em suas fortificações. Agora, Egito e Babilônia confrontavam-se através daquelas muralhas disputadas. O faraó Neco havia procedido para o norte com a força militar mais excelente que o Egito podia reunir. Ele aspirava a revitalizar o domínio de seus predecessores, estendendo a autoridade do Nilo de Mênfis ao Eufrates. Opondo-se a ele estava o jovem Nabucodonosor, dirigindo forças babilônicas pela ocasião inicial sem a supervisão imediata de seu pai. As duas forças militares estabeleceram acampamentos dentro de alcance visual uma da outra. Veículos de guerra egípcios reluziam na iluminação da aurora, seus acessórios de bronze capturando radiância como corpos celestiais aprisionados. Soldados de infantaria babilônicos formavam configurações precisas, suas lanças criando florestas de pontas de ferro. Entre eles, descansava o prêmio que estabeleceria o equilíbrio de autoridade para gerações aproximando-se. Nabucodonosor dedicou a noite precedente à batalha, atravessando entre suas forças. Ele conversou silenciosamente com comandantes experientes, dividiu pão com recrutas ansiosos, inspecionou armamentos e proteção com a atenção de um artesão preparando seus instrumentos. Sua presença estabilizou indivíduos que nunca haviam participado de tal engajamento vital. Quando a aurora emergiu, o príncipe ascendeu uma elevação de onde podia observar o campo de batalha completo. Forças egípcias já estavam avançando, suas formações de combate estendendo-se como uma serpente dourada através da planície. Veículos de guerra assumiam posições nas periferias enquanto soldados de infantaria progrediam no centro. Constituía uma formação que havia conquistado metade do mundo reconhecido. Mas Nabucodonosor havia examinado métodos egípcios. Ele compreendia suas capacidades e, mais significativamente, suas limitações. Forças militares egípcias excediam em impacto e velocidade, mas elas lutavam em engajamentos estendidos. Suas rotas de provisão estendiam-se finamente através de distâncias enormes. Seus comandantes ocasionalmente permitiam que entusiasmo de triunfo obscurecesse sua sabedoria. O príncipe havia se preparado adequadamente. Seus soldados de infantaria substanciais receberiam o assalto egípcio, diminuindo sua força enquanto rendiam território progressivamente. Enquanto isso, forças montadas babilônicas atacariam as periferias adversárias e posteriores, cortando rotas de provisão e vias de retirada. Constituía uma abordagem paciente que demandava restrição de ferro e coordenação impecável. A confrontação começou com o rugido de cascos e colisão de bronze contra ferro. Veículos de guerra egípcios colidiram contra formações babilônicas como martelos contatando bigornas. Por um instante, pareceu que o assalto poderia triunfar.
Separações emergiram nas fileiras protetoras. Soldados de infantaria egípcios inundaram através, avançando seu benefício com bravura desesperada. Então, a armadilha de Nabucodonosor se fechou. Reforços frescos preencheram as separações, enquanto forças montadas atacavam de ângulos inesperados. Formações egípcias estendidas finamente por sua progressão começaram a colapsar sob força convergente. O que havia aparentado ser triunfo transformou-se em desordem, depois retirada, depois derrota completa. Ao anoitecer, a autoridade egípcia na Mesopotâmia estava despedaçada. Faraó Neco escapou para o sul com os sobreviventes de sua força militar, abandonando atrás armamentos, provisões e aspirações de domínio setentrional. Os restos de seus guerreiros mais excelentes cobriam o campo ao redor de Carquemis, evidenciados ao custo de subestimar a geração fresca de líderes da Babilônia. Informação do triunfo se espalhou mais rapidamente que o próprio vento. Oposição à Síria colapsou enquanto líderes sobreviventes compreenderam que agora confrontavam um poder imparável. Estados metropolitanos que haviam permanecido imparciais correram para transmitir tributo e compromissos de devoção. O equilíbrio de autoridade no mundo clássico havia se transformado permanentemente. Mas para Nabucodonosor, triunfo pessoal combinou com responsabilidade abrupta. Um mensageiro chegou da Babilônia com informação que transformaria tudo. Seu pai havia perecido. Dominado por enfermidade, enquanto sua descendência alcançava magnificência em campos de batalha remotos, o príncipe sucessor era agora o soberano, sentisse-se preparado ou não. O triunfo em Carquemis tornou-se lendário quase instantaneamente. Cantores performaram sobre o jovem soberano que havia humilhado o Egito e herdado um domínio em um único dia. Mas Nabucodonosor compreendia que o trabalho autêntico estava meramente começando. Alcançar uma coroa era mais simples que preservá-la. Construir um domínio era mais difícil que conquistar um. O mensageiro alcançou o acampamento de Nabucodonosor enquanto festividades de triunfo ainda ressoavam através do campo de batalha. Guerreiros cantavam ao redor de suas chamas, recontando instantes de magnificência e sobrevivências estreitas. Metal precioso egípcio capturado cintilava em luz de chama, enquanto comandantes dividiam despojos segundo tradição clássica. Ninguém antecipava a informação que transformaria a festividade em movimento urgente. Nabopolassar havia perecido. O soberano que havia despedaçado a autoridade assíria e estabelecido uma dinastia fresca havia rendido à doença enquanto sua descendência batalhava contra o melhor do Egito. A comunicação portava a marcação real e assinaturas de altos ministros sagrados que verificavam a passagem do soberano. Não poderia haver incerteza, nenhum adiamento, nenhum tempo para luto. Nabucodonosor examinou o documento 2 vezes, sua expressão revelando nada aos comandantes observadores. Internamente, sentimentos batalhavam como forças militares oponentes. Pesar por morte paterna. Apreensão pela responsabilidade agora descendo sobre seus ombros. Fúria pela coordenação do destino que o preveniu da oportunidade de distribuir triunfo com o indivíduo que o havia tornado possível. Mas soberania não permitia duração para tais sentimentos. Já competidores estariam avançando na Babilônia. Fações governamentais estariam avaliando suas oportunidades com um governador fresco e não testado. Administradores regionais estariam avaliando os perigos de rebelião. A estabilidade do domínio equilibrava-se por fios que poderiam fraturar a qualquer instante. O soberano fresco agiu com a rapidez que caracterizaria sua governança completa. Diretrizes voaram de seu acampamento como projéteis de um arco. A força militar procederia para a Babilônia instantaneamente, abandonando apenas forças mínimas para manter território capturado. Riqueza pessoal seria distribuída para comprar devoção.
Mensageiros correriam adiante com informação do retorno do soberano. À meia-noite, a força babilônica completa estava avançando para o sul. Eles viajaram levemente, abandonando equipamento substancial e comboios de bagagem de avanço lento. O que significava agora era rapidez, não luxo. A coroa aguardava ninguém, e nem seu reivindicante fresco o faria. A progressão tornou-se uma competição contra conspiração e desordem. Cada distância os trazia mais próximos de proteção, mas igualmente mais próximos de quaisquer esquemas que pudessem estar desenvolvendo-se na capital. Nabucodonosor cavalgou com sua proteção pessoal, trocando cavalos regularmente, interrompendo apenas quando as criaturas colapsavam de esgotamento. Relatos os alcançavam ao longo da via, alguns edificantes, alguns problemáticos. A Assembleia Real havia proclamado Nabucodonosor soberano e dirigido preparações para sua coroação. Mas murmúrios mencionavam reuniões secretas e forças militares privadas reunindo-se em propriedades aristocráticas. O soberano fresco confrontaria desafios antes mesmo de alcançar a Câmara do Trono. Eles cobriram a distância até a Babilônia em tempos sem precedentes. Sua chegada capturando adversários potenciais despreparados. Os portões metropolitanos se separaram à vista de estandartes reais. Mas Nabucodonosor notou quantos indivíduos armados alinhavam as fortificações. Devoção tinha limites, mesmo na capital. A coroação ocorreu dentro de dias de sua chegada. Altos ministros sagrados executaram rituais clássicos enquanto aristocratas e administradores lotavam a Câmara do Trono, todas expressões prometendo compromissos de lealdade. Mas o soberano fresco observou suas expressões cuidadosamente, interpretando as avaliações atrás de fachadas cerimoniais. A representação dourada de Marduk abençoou a coroa enquanto ela contatava a cabeça de Nabucodonosor. O fardo sentiu-se mais substancial que proteção de combate, comprimindo para baixo com a autoridade acumulada de gerações. Cada soberano que a havia usado estava agora falecido, suas identidades gravadas em alvenaria ou esquecidas completamente. Em breve suficiente, sua identidade juntaria-se àquela lista de reconhecimento e mortalidade. Mas não em breve, não enquanto o poder fluísse em sua circulação e adversários esperassem além das fronteiras. A coroa havia-o selecionado, ou potencialmente ele havia selecionado ela. Independentemente, a conexão foi selada em metal precioso e óleo sagrado, testemunhada por seres divinos e mortais semelhantemente. A proclamação real inicial do soberano fresco surpreendeu todos. Em vez de eliminar competidores potenciais ou compensar apoiadores, ele anunciou iniciativas de construção ambiciosas que empregariam milhares de trabalhadores. Em vez de elevar impostos para encher reservas reais, ele abriu tesourarias para financiar obras públicas. A comunicação era evidente. Esta governança seria caracterizada por construção, não devastação. Alguns a rotularam sabedoria, outros suspeitaram vulnerabilidade. Nabucodonosor mesmo compreendia que era pura avaliação. Nada comprava devoção como emprego consistente e apetites satisfeitos. Nada prevenia rebelião como otimismo por um amanhã superior. O soberano fresco posicionou-se no telhado do complexo governamental ao amanhecer, olhando sobre sua capital enquanto iluminação matinal transformava tijolo de barro em metal precioso. A Babilônia já era espetacular, mas Nabucodonosor percebia possibilidades que outros negligenciavam. Onde eles percebiam completude, ele vislumbrava transformação. Onde eles percebiam fortificações, ele aspirava maravilhas. Seus projetistas espalharam planos através de superfícies de mármore, suas ilustrações representando uma metrópole que assombraria a civilização. O portal de Ishtar seria reconstruído em azulejo azul que capturava a própria atmosfera.
A via cerimonial seria ladeada com leões que aparentavam prontos para saltar das fortificações. Jardins suspensos cairiam em níveis escalonados que desafiavam regulações naturais. Metal precioso fluía nestas iniciativas como vias fluviais durante estação de inundação, tributo de territórios conquistados, lucros comerciais de caravanas mercantes, tesouros sagrados voluntariamente fornecidos por ministros que percebiam bênção divina em aspiração real. O soberano dedicava riqueza tão rapidamente quanto ela chegava, derramando fortuna em alvenaria e azulejo e metal precioso. Trabalhadores chegavam de cada território do domínio. Artesãos mestres de áreas metropolitanas que haviam sido previamente adversárias, trabalhadores habilidosos que haviam construído edifícios sagrados e complexos governamentais para governadores estrangeiros, indivíduos criativos cujos talentos haviam decorado salões adversários. Agora, eles assistiam à perspectiva da Babilônia de si mesma. O soberano atravessava entre eles continuamente, examinando suas abordagens, endossando suas criações, compelindo-os a superar suas próprias antecipações. Ele compreendia algo que numerosos governadores negligenciavam. Estruturas magníficas demandavam mais que metal precioso. Elas requeriam paixão, perspectiva e o tipo de liderança que inspirava indivíduos ordinários a gerar realizações extraordinárias. Os jardins suspensos tornaram-se sua obra-prima e maior enigma. Alguns afirmavam que foram construídos para uma rainha nostálgica que ansiava pelas elevações verdejantes de seu território nativo. Outros asseveravam que representavam a tentativa do soberano de gerar paraíso na terra. A verdade era mais simples e mais intrincada. Eles existiam porque Nabucodonosor acreditava que realizações impossíveis deveriam ser tornadas reais. Água fluía para cima através de canais ocultos, nutrindo plantas que não tinham justificação para sobreviver em atmosfera desértica. Árvores de montanhas remotas cresciam ao lado de flores de vales distantes. A própria atmosfera aparentava diferente ali, fresca e agradável, tocada com fragrâncias que não pertenciam a nenhuma localização singular. Observadores chegavam de através do mundo reconhecido para testemunhar o que a habilidade mortal havia alcançado. Eles ascendiam os níveis escalonados do jardim em assombro, contatando folhas e flores que o raciocínio afirmava não poderiam existir. Alguns choravam ante a magnificência. Outros caíam silentes, dominados por evidência de que mortais podiam gerar vislumbres de paraíso. Mas os jardins eram apenas porção de uma perspectiva maior. A metrópole completa ascendia ao seu redor como uma joia em uma configuração elaborada. Vias principais alargavam-se e endireitavam-se. Áreas públicas ganhavam fontes e vegetação de sombra. Centros comerciais expandiam-se para acomodar mercadores de territórios cujas identidades eram escassamente reconhecidas. A Torre de Babel crescia mais alta sob a governança de Nabucodonosor. Seus degraus de zigurate transportando os fiéis mais próximos a seus seres divinos. Cada nível era pintado em pigmentos que recontavam a crônica da própria criação. Em seu cume, ministros executavam rituais que conectavam terra à atmosfera, mortal ao divino, presente ao eterno. Contudo, por toda sua construção, o soberano nunca desconsiderou que magnificência demandava proteção. As fortificações metropolitanas ascendiam mais altas e mais substanciais, suas superfícies decoradas com cenas de triunfo e subjugação. Estruturas de proteção forneciam perspectivas claras através de distâncias de deserto circundante. Distritos de armamento armazenavam armamento suficiente para equipar forças militares. A Babilônia tornou-se uma declaração inscrita em alvenaria e metal precioso, anunciando que a aspiração mortal não reconhecia limites quando guiada por perspectiva e apoiada por autoridade.
Comerciantes mencionavam-na em centros comerciais remotos. Guerreiros transportavam sua fama a acampamentos estrangeiros. Jovens em assentamentos distantes absorviam sua identidade como sinônimo para a maravilha em si. O soberano atravessava sua metrópole transformada a cada anoitecer, observando o pôr do sol pintar suas criações em tons de chama e escuridão. Esta era sua herança, mais duradoura que triunfos militares, mais significativa que territórios conquistados. Muito tempo depois que seus restos se transformassem em pó, estas fortificações permaneceriam como evidência do que a aspiração de um indivíduo poderia realizar. Mas mesmo enquanto ele construía em direção à eternidade, forças mais sinistras fluíam sob a superfície. Visões atormentavam seu descanso, profecias que mencionavam reinos ascendendo e descendendo como ondas contra a costa. Um oráculo hebreu atravessava seus salões, pronunciando palavras que indicavam que até as estruturas mais poderosas devem finalmente colapsar. O soberano empurrava tais contemplações para o lado, concentrando-se na realidade tangível de alvenaria e azulejo e metal precioso. Contudo, ocasionalmente, em instantes silenciosos, ele questionava que custo os seres divinos poderiam demandar por permitir mortais construir tão próximo ao paraíso. Jerusalém colapsou em uma aurora de verão, quando as fortificações finalmente fraturaram sob força babilônica. O cerco havia durado meses, moendo a metrópole sagrada em pó e desespero. Agora guerreiros inundavam através de portões despedaçados enquanto fumaça ascendia de estruturas queimando. Outro triunfo para o domínio em expansão da Babilônia. Outro desastre para a população capturada em sua via. Nabucodonosor entrou na metrópole conquistada a pé, atravessando vias que seus dispositivos haviam reduzido a entulho. O edifício sagrado de Salomão atraiu sua concentração instantaneamente. Mesmo danificado, irradiava o tipo de presença sagrada que fazia indivíduos pragmáticos pausar e contemplar possibilidades além do reino material. O soberano examinou a construção do edifício sagrado com percepção de um projetista, madeiras de cedro do Líbano, habilidade em bronze que competia com qualquer coisa na Babilônia, folha de metal precioso que capturava iluminação como luz solar aprisionada. Estes hebreus podiam ser obstinados, mas construíam com habilidade que demandava respeito. Dentro do edifício sagrado, ministros e aristocratas reuniam-se sob proteção, seu destino incerto. Entre eles, posicionavam-se indivíduos cuja aparência indicava educação e capacidade mental. Estes não eram cativos comuns para serem distribuídos em centros comerciais de escravidão. Estas eram consciências que poderiam assistir objetivos da Babilônia se adequadamente influenciadas. Os líderes hebreus observavam seu conquistador com apreensão e resistência combinadas. Eles haviam recebido crônicas de seus triunfos, suas iniciativas de construção, sua posição quanto à brutalidade e cálculo. Alguns antecipavam terminação imediata. Outros otimizavam por compaixão que poderia preservar o futuro de sua população. Nabucodonosor surpreendeu-os completamente. Em vez de dirigir terminações em massa ou devastação do edifício sagrado, ele instruiu seus guerreiros a reunir tesouros específicos. Recipientes sagrados procederiam aos edifícios sagrados da Babilônia, mas a estrutura em si permaneceria largamente intacta. Esta era subjugação com objetivo, não devastação simples. A deportação começou dentro de dias. Nem todos procederiam ao deslocamento, mas o melhor da civilização hebraica viajaria para o leste para aprimorar a cultura babilônica. Acadêmicos e administradores, artesãos e comerciantes, aristocratas jovens com capacidade para assistência real, as consciências mais excelentes e mãos mais habilidosas assistiriam seu soberano fresco. Entre os deslocados estava um indivíduo jovem chamado Daniel,
cuja capacidade mental e aparência capturaram concentração real instantaneamente. Ele navegava através da desordem de partida com compostura que indicava bravura excepcional ou convicção profunda, potencialmente ambas. O soberano arquivou a observação para a contemplação futura. A passagem à Babilônia estendeu-se através de semanas de viagem desértica. Os deslocados atravessavam em assembleias organizadas, protegidos, mas não restringidos. Seus captores compreendiam que servos saudáveis eram mais valiosos que quebrados. Água e sustento eram supridos. Intervalos de descanso permitiam recuperação das demandas da progressão. Ao longo da via, Nabucodonosor ocasionalmente cavalgava entre os cativos, observando sua conduta, absorvendo suas discussões. Estes hebreus possuíam algo que ele descobria fascinante. Eles mantinham respeitabilidade em queda, otimismo em deslocamento, convicção em circunstâncias que teriam esmagado populações menores. Te espero até a próxima história. Bons sonhos e fiquem com Deus.